Quando a gente fala das parasitoses, tá? A gente vai falar daquele grupo de micro-organismos, né, que a gente classifica como parasitos, e eles podem ser divididos, né, entre os eumintos e os protozoários. E a gente vai falar, né, de forma geral, como é que se dá esse diagnóstico desses dois grupos de micro-organismos. Só para relembrar, né, uma infecção junto com a resposta imunológica, ela vai se dar através do tipo da lesão que o patógeno ele vai gerar no hospedeiro, né, no tecido do hospedeiro, e o mecanismo que o sistema imunológico gera para que haja destruição desse patógeno, e muitas vezes esse mecanismo de destruição do patógeno acaba afetando as nossas próprias células. Então, temos, né, como mecanismo de lesão que o micro-organismo ele pode afetar, ele pode produzir exotoxinas, toxinas ou endotoxinas, aquelas que vão, né, ser externalizadas no momento que o patógeno ele é fagocitado, e isso pode facilitar a circulação, a presença desse patógeno no corpo do indivíduo, né, ali fazendo infecção. O efeito citopático, né, onde ele vai gerar, né, a destruição das células que ele faz infecção. Nesse momento onde a gente vai ter, né, a tentativa de eliminar o micro-organismo, a gente pode ter formação de complexos imunológicos, e esses complexos não se ligarem somente ao micro-organismo, mas também se ligar a estruturas do próprio indivíduo, e também anticorpos contra esses estruturas do hospedeiro, e a imunidade mediada por células. A gente pode ter um descontrole e lesão e destruição por excesso de inflamação na tentativa de destruir esse micro-organismo. A porta de entrada, ela vai variar, então depende se é mais facilmente aderido ao epitélio e ele não vai fazer uma infecção intracelular. E aí a gente vai ter um controle daquelas células que ficam lá residentes e células que vão sair dos vasos sanguíneos para fazer a tentativa de ajuda na destruição desse patógeno. No momento que a gente tem infecção e penetração no epitélio, a gente também vai ter essas mesmas células lá residentes atuando, né, mas a gente vai ter uma intensa inflamação mais local e uma destruição dos tecidos, tá? A infecção também ela pode ser local, não necessariamente vai ser disseminada, ou essa infecção ela pode se disseminar e aumentar a inflamação, e por consequência, excesso de inflamação pode gerar destruição hospedeira. A resposta celular, né, ela vai ser mediada por aumento dessas células naquela região, e essas células elas podem sair dos vasos, extravasar, e nesse momento expressar todos aqueles sinais, né, que chama sinais cardeais da inflamação. Aumento de edema, rubor, né, que é a região mais vermelhinha, saída de líquido, que é o que a gente chama de edema, a pressão nos nervos, né, nas terminações nervosas, gerando o que a gente chama de dor também. Essa saída desses vasos é de extrema importância, é justamente para ajudar no controle daquela infecção local, tá? Mas quando a gente fala desses fatores importantes para o imunodiagnóstico, a gente vai ter uma gama de variedade, tá? Não só quando a gente fala da expressão dessa resposta, porque depende do sítio de infecção do patógeno, depende da porta de entrada desse patógeno ali, e também, né, de se gerar um kit diagnóstico onde tem uma extrema especificidade, afinidade, e que isso também possa contar com o que a gente chama de memória imunológica, tá? Alguns testes, como a gente viu na aula passada de tuberculose, ou o teste para Mycobacteria leprae, a gente conta com essa resposta de memória,
né, que são os testes de hipersensibilidade tardia, onde a gente inocula na pele do indivíduo os determinados antígenos, né, ali na pele, e a gente busca ver se tem aumento, né, daquela região ali, se tem mais edema, se tem um ruborzinho, que vai estar envolvido com essa resposta de memória, né, porque se o indivíduo teve contato, né, seja um contato de desenvolver a doença, um contato mínimo ali, ele pode gerar uma resposta e a gente vai ver a amplitude dessa resposta a partir do halo que fica lá no braço do indivíduo. Em relação à especificidade e afinidade, está mais envolvido, tá? Quando a gente fala dos marcadores, né, que a gente escolhe na resposta imunológica, tá? Por exemplo, se a gente tem, né, a busca por anticorpos IgG e IgA, né, que o indivíduo produziu contra aquele determinado antígeno, tá? E a gente consegue utilizar antígenos extremamente específicos e isso vai aumentar a especificidade e, porventura, aumenta essa afinidade, né, do anticorpo que está na amostra do indivíduo com esse antígeno que é extremamente específico. As amostras, elas vão variar, porque depende do tipo e do ciclo e da forma que o micro-organismo faz a infecção. Então, a gente vai ter, né, pode-se buscar anticorpos ali na amostra, antígenos na amostra, ou essa amostra não ser uma amostra de soro, né, é uma amostra de biópsia, né, um corte ali da biópsia do indivíduo. E a dificuldade, muitas vezes, da gente conseguir padronizar muito bem esses testes, é questão do preço, e também, né, a dificuldade de buscar o grupo antigênico ideal, lembrando que esses tipos de micro-organismos, né, essas parasitoses, eles vão passar por diferentes fases de evolução. Eles podem estar na fase de larva, de ovo, ou de cisto, ou de verme adulto, né, dependendo da classe, né, que ele vai estar se agrupando. Então, ele vai passar pelo menos por 3 fases evolutivas diferentes, por exemplo. E no momento que ele vai mudar essas fases de evolução, é também, né, um momento onde ele está modificando, né, um grupo de antígenos. Então, o primeiro passo, né, para se estabelecer o diagnóstico que já se tem hoje muito bem padronizado, foi escolher o grupo antigênico, né, ou aquela forma evolutiva que teria aquele grupo antigênico ideal para que, dependendo da maneira que gerou resposta imunológica no hospedeiro, se teve, né, anticorpos ideais. O que eu estava falando, né, por exemplo, aqui é uma lesão que acontece em indivíduos com leishmaniose, e a gente pode fazer um teste, né, que é o teste de Montenegro, que é a hipersensibilidade tardia, que a gente avalia lá na pele, bem semelhante, né, com o que acontece lá na hipersensibilidade tardia que a gente faz para Mycobacteria tuberculose. Então, a gente injeta os antígenos de leishmania e também faz essa avaliação, tá? Mas vou falar com mais detalhe lá quando a gente chegar na parte de leishmaniose. Então, adentrando, né, nesses diagnósticos, e a gente vai falar um pouquinho da doença, um pouquinho do parasita, para a gente entender como é que funciona o imunodiagnóstico, tá? De forma sucinta, a gente vai falar do diagnóstico para ver se o indivíduo desenvolveu, se tem a doença de Chagas. O micro-organismo causador é o Trypanosoma cruzi. Ele vai ter 3 formas evolutivas, tá? A forma epimastigota, que vai estar lá no intestino do barbeiro, né, o qual pode ser o vetor de infecção. Em laboratório, a gente também consegue cultivar essa forma epimastigota, é mais fácil de cultivar, inclusive. A forma tripomastigota, ela já vai estar lá na região posterior do intestino do vetor, porque lá, né, quando o vetor ele ingere, né, as formas sanguícolas, que é a tripomastigota, que vai estar lá
no indivíduo infectado, ela se transforma em epimastigota e depois, quando vai na parte posterior para sair nas fezes, ele já está na forma tripomastigota novamente. E essa cai no sangue do indivíduo quando o barbeiro vai fazer o seu repasto sanguíneo, ele se alimenta do sangue do hospedeiro, defeca próximo, essas formas que vão estar nas fezes caem lá no sangue, vão ficar circulante e depois, né, começam a infectar os tecidos do hospedeiro. E as células principais, né, as células alvos principais são as células musculares, né, podendo infectar músculo cardíaco, músculo esquelético, né, estriado, que é o músculo que faz a nossa movimentação, e a musculatura lisa, que está em diversos órgãos. E os órgãos que têm bastante musculatura lisa são os órgãos do sistema digestório, tá? Esôfago, estômago, região do intestino, tá? E esses micro-organismos, eles também podem infectar essas células lá. E a gente pode desenvolver duas síndromes, né, quando há infecção pelo Trypanosoma cruzi, né? O megaesôfago e o megacólon é quando ele faz infecção dessa musculatura lisa no sistema digestório, e a cardiomiopatia chagásica, quando faz infecção e destruição dos cardiomiócitos, as células, né, que fazem parte do coração, né, gerando fibrose, com lesão, com destruição, e isso se inicia, né, lá no primeiro contato do micro-organismo com o indivíduo que foi infectado, e a gente vai ver essas consequências depois de 10, 15, 20 anos que ele teve aquele primeiro contato. Vai ter os sinais de fase aguda, claro, né, da doença, mas esses são sinais que passam despercebidos, que são extremamente comuns, né? Já na fase crônica, esses 10, 15 anos, onde o indivíduo já tem perda de função cardíaca, né, perda de motilidade do sistema digestório, são coisas que vão ser notadas, às vezes, muito tempo depois. Então, as formas de infecção, forma vetorial, né, era muito associada ao tipo de moradia do indivíduo, a partir de transfusão sanguínea, hoje a gente já não tem mais esse veículo, né, extremamente controlado nos bancos de sangue, se tem diferentes formas e mais de uma metodologia para poder avaliar se o indivíduo que está doando é um indivíduo infectado, tá? A forma congênita, que é em baixa quantidade, em baixa porcentagem de transmissão, mas a mãe, né, ela pode passar transplacentário, mas a taxa é bem baixa de transmissão. E outras formas, né, como infecção oral, se teve um surto, né, de infecção em Santa Catarina, alguns anos atrás, né, porque o barbeiro ele foi moído junto com o caldo de cana e houve transmissão. E também, né, hoje a gente tem o maior controle com o açaí, justamente porque os barbeiros, eles às vezes ficam na árvore que tem o açaí, esse açaí então é moído junto com o vetor, e é uma forma importante de transmissão. Por isso que se tem tido, né, um controle maior que a infecção via oral. Então, como é que se faz o diagnóstico? A gente tinha, né, primeiro método de isolamento, que seria a hemocultura, pegava o sangue desses indivíduos e tentava isolar o T. cruzi. Hoje não é tão comum, né, essa hemocultura de pacientes, se vai diretamente, né, para os testes sorológicos. E de acordo com a OMS, né, para você liberar o diagnóstico, para que você, né, que realmente se tenha, que o médico tenha certeza que aquele indivíduo tem doença de Chagas, aí ele precisa, né, fazer duas metodologias imunológicas diferentes, tá? Então, ele pode escolher uma hemaglutinação ou imunofluorescências e fazer a dosagem desses anticorpos específicos. Então,
que é que eu vou buscar na amostra do paciente? Se o paciente tem IgM, IgG ou IgA, tá? Contra o quê? Contra o Trypanosoma cruzi. Então, os antígenos que eu vou usar no meu teste são os antígenos do Trypanosoma cruzi. Se o indivíduo tiver a doença, ele então, né, vai ter anticorpos que se liga aos antígenos do teste. Se ele não tiver a doença, ele não gerou resposta imunológica anti-T-cruzi, ele não vai se ligar a os antígenos do teste, dando uma reação negativa. Nesse caso aqui, lembrando como é que faz a imunofluorescência, o material é uma lâmina específica, onde vai fazer adesão lá dos micro-organismos, adere lá os micro-organismos a essas lâminas. A gente usa o micro-organismo íntegro, nesse caso, e faz essa reação, onde o micro-organismo vai estar lá grudadinho, depois incuba com o soro do paciente, e depois que tiver o soro do paciente ali incubado, a gente então vai com o anticorpo, a gente chama de anticorpo de detecção, que vai ser um anticorpo que vai se ligar ao anticorpo do paciente, né? Então, o anticorpo de detecção que eu vou usar se eu quero detectar se o paciente tem IgM, né, anti-T-cruzi, vai ser o anticorpo anti-IgM. Se eu quero detectar se o paciente tem IgG, eu vou usar o anticorpo anti-IgG. E esses anticorpos de detecção, se for a reação de imunofluorescência, ele tem que estar lá conjugado, né, à molécula fluorescente, uma molécula que vai, no momento que a gente usar o microscópio, né, que é a última forma de detecção, ele vai então ser visualizado essas reações aqui positivas. Deixa eu mostrar aqui para vocês lembrarem como é a lâmina de imunofluorescência. A gente tem alguns modelos, tá? Tá vendo? Cada pocinho aqui a gente coloca um micro-organismo e cada pocinho, normalmente a gente usa uma lâmina por paciente para a gente fazer várias diluições, tá? A gente faz esses passos de diluições. Em cada pocinho eu coloco uma diluição, 1 para 10, 1 para 20, tá? Hoje eu queria até discutir como é que a gente faz essas diluições, os cálculozinhos, mas quase ninguém apareceu aqui na aula. E aí eu vou ver até o final. Qualquer coisa a gente vê na reposição que vai ter que fazer desse feriado, como é que vai ficar. Aqui o modelo, esse modelo é o que eu mais usava lá quando eu fazia imunofluorescência, que é esse modelo aqui de 10, e aí eu colocava aqui os controle negativo, controle positivo, e usava 8 pontos de diluição diferente das amostras. Mas a gente pode ter, dependendo do seu objetivo, esses quadradinhos, mas cada região dessazinha é como se fosse uma barreirinha aqui, é uma fitinha bem mínima, que vai ter uma elevação, e a gente consegue separar essas amostras ou dos pacientes ou de cada diluição. De forma geral, a gente faz vários pontos de diluição e cada lâmina vai ser de um paciente só, com cada pocinho desse, cada círculozinho ou quadradinho, um tipo de diluição. E aqui a gente vai ter aquela prova de imaglutinação. E eu queria perguntar a vocês estão vendo aqui duas formas aqui diferentes que aconteceu a reação. Pergunta 1. Esse daqui é o positivo ou o negativo? E esse daqui é o positivo ou o negativo? Vamos lá, gente. Não tem quase ninguém aqui.
qual seria o positivo? Esse ou esse aqui? Primeiro ou o segundo? O primeiro seria o positivo e o segundo o negativo? Isso. Agora, por quê? Vamos lá. Por que você chegou a essa conclusão que esse é positivo e esse aqui é o negativo? Tá certinho. Porque no primeiro a gente observa que está com aglutinação e o segundo não, está bem concentrado. É mais ou menos por aí, mas vamos lembrar que nessa reação de hemaglutinação, lembra que, na verdade, eles não aglomeram. Né? Na verdade, o que é que acontece? As hemácias elas não vão para o fundo do poço se existir anticorpos ali se ligando a elas. Então, nesse caso aqui, como o Rose falou, aqui está mais concentrado porque foi todo mundo para o fundo do poço. E aqui não está tão concentrado porque os anticorpos ali presentes não deixou elas irem para o fundo do poço e faz aquela redezinha, certo? Só lembrar, presença de anticorpo não concentra. Eu gostei até da observação, tá? Presença de anticorpo não deixa eles se concentrarem. A ausência de anticorpo acontece essa concentração. E como é que é o preparado desse teste? Né? O que é que eu tenho aqui de componentes para formar esse teste de hemaglutinação? Vamos lá. O que é que eu falo? Nesse caso da imunofluorescência, eu falei aqui, ó, tem uma lâmina, vai ter os micro-organismos, né, nesse caso íntegros ou células íntegras, se forem utilizando células. A amostra do paciente, que vai ser um soro, que eu vou procurar os anticorpos, e um anticorpo de detecção ligado a uma molécula fluorescente. Então, eu quero saber aqui, para a gente puxar, né, quais são os componentes utilizados para fazer esse teste de hemaglutinação. Ninguém? Vamos aproveitar, gente. A aula está quase particular. Ô, professora, repete, por favor, a pergunta. Eu queria saber quais são os materiais utilizados e os passo a passos que são utilizados nesse material, tá? Aí eu dei um exemplo aqui para vocês pensarem mais ou menos o que eu quero que vocês me respondam, tá? Na imunofluorescência, a gente usa a lâmina, como eu mostrei agora. Então, na hemaglutinação, onde é que a gente faz a reação? Né? Em uma lâmina, em uma placa, usa o micro-organismo íntegro e gruda esse micro-organismo na laminazinha, tá? Depois vai usar o soro do paciente, né? E em terceiro, um anticorpo de detecção conjugado a uma molécula fluorescente para quando a gente levar para o microscópio, visualizar. E o último instrumento que a gente utiliza é o microscópio. E na hemaglutinação, quais são os materiais que a gente utiliza? Tipo, iremos usar a placa. Isso. Aí lembrando que a placa vai ser em fundo em V. Eu vou procurar até aqui uma imagem aqui, mas vai falando. Certo. Aí, no caso, ao invés de usarmos o soro, seria pelo sangue. E, no caso, vai pelas hemácias do paciente? Não. Não? Não. Tá? No teste de hemaglutinação, vou mostrar aqui a vocês. A gente utiliza hemácias de algum outro animal, tá? E nessa hemácia a gente conjuga os antígenos do micro-organismo, tá? Deixa eu só mostrar aqui o prospecto que a gente usa
lá na aula prática, que aí eu vou mostrar a vocês como é que funciona. Essa é que eu não tô lembrando a marca que a gente utiliza lá para mostrar, mas a gente utiliza hemácias. Pronto, aqui. Tem uma imagem legal aqui na internet. Tá? É esse aqui, essa marca que a gente usa. Aí aqui, tá vendo? É o prospectozinho. Aí ele vai explicar lá no prospecto a importância e tal. E aqui o material. E tá vendo aqui, ó, eritrócitos de aves sensibilizados com componentes antigênicos do Trypanosoma cruzi, tá? Então já vem no próprio teste, tá? As hemácias, né? No caso de aves, porque a gente usa de outro animal, justamente para a gente não ter reatividade com os anticorpos, tá? Além disso, vem soluções diluentes lá no kit, soro controle positivo, soro controle negativo, para a gente ter, né? E para vendo aqui, placa de microdiluição do fundo em V. Deixa eu ver se a gente tem alguma imagem para vocês conseguirem visualizar. Que não dá para ver o fundo, mas o fundo ela fica assim, dessa placa. E aqui seriam, né, os pontos de interação para que não que as hemácias elas não vá para o fundo do poço se a gente tiver anticorpos. Aqui são as placas, mas não dá para ver o fundo aqui nessas imagens, não. Aqui é fundo em U, mas elas vão ter o fundozinho como se fosse um V, porque aí se concentra o micro-organismo ali. Ou, desculpa, o micro-organismo não, as hemácias ali. Então, o que é que a gente tem de componente na hemaglutinação? Vai ter as hemácias de ave. Ligado a essas hemácias, a gente tem os antígenos do micro-organismo que a gente quer fazer o diagnóstico, se o indivíduo tem. No caso aqui, como é doença de Chagas, a gente vai ter componentes antigênicos, ou seja, vários antígenozinhos ligados a essas hemácias, e a gente mistura as hemácias ao soro do meu paciente. E aí, se for uma reação positiva, ele não deixa as hemácias ir para o fundo, e se for uma reação negativa, as hemácias vão lá para o fundo. De maneira importante, essa técnica é uma técnica de sorologia de anticorpo não marcado, por isso que a gente não precisa do anticorpo de detecção, diferente da imunofluorescência, diferente do ELISA, que a gente também pode fazer para o diagnóstico da doença de Chagas. Ficou mais claro o que seria hemaglutinação? As hemácias não são do paciente, as hemácias vêm lá no kitzinho, no teste, tá? Para a gente poder utilizar, porque nela já vem lá adicionada os antígenos do paciente. Por isso que eu quis, ou desculpa, do paciente não, gente, do micro-organismo. Por isso que eu quis abrir aqui a bula para vocês verem como é que já vem o kitzinho pronto para a gente utilizar, tá? Certo? Mas aí tá diluído, né? Como, Mila? Não entendi. Aí tá diluído. Você fala aí aonde? Nessa imagem do slide ou no Nessa teste? hemaglutinação, por exemplo, a primeira tá mais concentrada e a última lá no finalzinho é a que tá mais diluída. Na imagem aqui, né? Do slide, Isso. né? Isso, tem como é que eu posso dizer? Uma curva de diluição. Isso, tá? Tem sim, uma diferença de concentração de anticorpos, sim, tá? Ficou mais claro essa questão de hemaglutinação, né?
Por isso que eu gosto, às vezes, de estar repetindo a metodologia para vocês entenderem a metodologia, a gente aplicando no teste, tá? E aqui é o ELISA, esse ELISA indireto, tá? Para a doença de Chagas, e aí eu quero que vocês também me respondam, né? Como é feito esse ELISA indireto, tá? E qual seria esse ou esse aqui que seria o positivo, 1 ou 2? Primeira pergunta. Não tenha medo, se arrisquem, gente. O positivo seria o que está colorido? Isso, certinho, tá? Então, o que tem cor, lembrando que no ELISA a gente usa, né, no anticorpo de detecção, que é um agora aqui, é um teste de anticorpo marcado, tá? E o que vai ter corzinha vai ser aquele positivo, né? Lembrando que a gente utiliza um aparelho para quantificar, né? Não é no olho que a gente vai dizer. Diferente aqui, né, da hemaglutinação, a gente vê a reação aqui, a gente tem certeza que vai ser positivo, mas a gente vai passar no aparelho, vai ter o ponto de corte para a gente ter certeza se realmente é positivo ou não, tá? E aí no ELISA indireto, quais são os componentes que eu utilizo, né? O material que eu utilizo para poder fazer o teste e o passo a passo, como é que seria? Primeiro componente seria o que a gente já está vendo aqui, que é o quê? A plaquinha. E no caso do ELISA, a gente usa a placa de fundo chato. Por isso que eu estou falando, o fundo da placa, ele vai... aqui. Ela vai diferenciar o tipo de reação. Não adianta ser qualquer placa, depende também do fundo. Aqui, ó, a imagem, ó, tá vendo? Essa é uma placa, né, com um postinho de fundo chato. Essa em fundo em U, essa em fundo em V, tá vendo? E ela vai ter um pontinho aqui do V, a do fundo em U, ela é redondinha, e a do fundo chato é quadradinho, o fundozinho lá da placa. São os 3 tipos de diferença de placas que a gente utiliza nos diagnósticos imunológicos, tá? A importância dessas placas, gente, está relacionado com a interação placa com proteínas, né? Porque esse material que é feito, a placa, ele faz uma interação com a proteína utilizando o tampão ideal tão grande onde a gente consegue grudar coisas ali, tá? Facilitar eles grudarem. Por exemplo, eu consegui nesse ELISA indireto, a gente gruda, né, os antígenos do Trypanosoma cruzi, porque é para doença de Chagas. Depois de grudar no tempo ideal, fazer a etapa de bloqueio, a gente vem com o soro do paciente. Se no soro do paciente tiver anticorpos, se liga ao antígeno. E aí, quando eu colocar um anticorpo de detecção, que vai ter uma enzima, e eu colocar o substrato que reage com essa enzima, numa reação positiva, eu vou ter cor. Numa reação negativa, eu não tenho cor, levo para o leitor de ELISA, então faço a visualização da minha reação, tá? Em cada poço, ou vai ser, né, a amostra de um paciente e toda essa reação, ou várias diluições diferentes da amostra do meu mesmo paciente. Claro que uma placa inteira eu não vou usar para um paciente só, eu posso usar uma curvinha, ou seja, uma linha, né, de várias diluições, mas a placa inteira não tem necessidade de eu fazer 96 diluições, que essa placa são de 96 poços, diferente de um paciente. Eu posso fazer 4, 5, 6, até 8 diluições para ver até onde ele é positivo, o título de a titulação de anticorpos, ok? Professora, e não Oi, corre pergunta. risco de contaminar com outra amostra de paciente, não?
Pronto, boa pergunta, tá? Nesse pocinho, a gente vai ter cerca de... a capacidade máxima dele são 300 microlitros, tá? A capacidade máxima dele sendo 300 microlitros, então a gente não pode passar dessa quantidade. Na verdade, para segurança de metodologia, a gente faz uma reação até 200 microlitros para não ter esse risco de pular de um poço para o outro. Então, um dos cuidados que a gente tem que ter na nossa metodologia é não passar do volume para justamente evitar essa possibilidade de contaminação de uma amostra para o outro. Então, a gente coloca no máximo 200. A reação que eu fazia, né, no ELISA, que eu fazia, inclusive, né, para detecção de anticorpos anti-T-cruz, a gente fazia até 100 microlitros justamente para evitar essa questão. Outra coisa é os processos de lavagem, né, que a gente pode ter esse problema, né, de contaminação. A gente tem máquinas, né, o laboratório que tem maior possibilidade, tem máquina que vai fazer essa lavagem, que lava um poço por poço, ou manualmente a gente vai lavando um poço por poço. Como? Utilizando a pipeta, né, e cuidado com essas pipetas, e claro, como a gente vai ter que lavar poço por poço, a gente vai usar esse tipo de pipeta aqui, que é a pipeta que a gente chama de multicanal. Vou mostrar aqui a imagem para vocês. Essa pipeta aqui multicanal. Então, a gente vai colocando amostras individualizadas com cuidado para não ter contato e lavar, né, cada pocinho nos processos de lavagem, para também no processo de lavagem evitar a possibilidade de contaminação desses poços. Então, a gente tem que tomar esses dois cuidados, né? Não ultrapassar volume no momento da lavagem, né? Lavar cada poço individualizado e também, né, na hora de jogar, a gente que vai jogar fora as amostras, né, que a gente vai verter, vira de uma vez só. Tá? Deixa eu... Por exemplo, se fosse aqui uma plaquinha, tá? A gente pegaria aqui a placa, vira de uma vez só, virou para cair, né? Não faz esse movimento lento. A gente vira todo, joga tudo fora e a gente bate, né, em cima de um papel toalha para poder sair todo o volume. Então a gente tem que tomar realmente esses cuidados para evitar a contaminação de um poço ou outro, certo? E a gente tem outra doença causada por protozoários, né, que é a leishmaniose, causada, né, pelo protozoário leishmania. Ele também vai, né, ter algumas fases de evolução diferentes. Ele tem a fase epimastigota, promastigota, a mastigota, assim como no T-cruzi. Ela pode se desenvolver a doença em dois quadros, né, uma doença visceral, onde vai atingir os órgãos internos, e a leishmania tegumentar, onde vai fazer lesão em pele e em região de mucosa, tá? Então, essa é a diferença entre a leishmaniose tegumentar, faz essa lesão em pele, né? Aqui vai ter alguns micro-organismos infectados e macrófagos infectados ali, né, nessa região ali da pele. E a visceral, infecção em diferentes órgãos, né? Principalmente baço e fígado, que a leishmania tem preferência. Aqui imagens, né, das formas que ficam lá, aqui, por exemplo, em macrófagos, dessas formas amastigotas, podem infectar os macrófagos. E a gente vai ter o diagnóstico importante, né, avaliando de todas as doenças os dados epidemiológicos, exames diretos, que seriam exames parasitológicos, né, para avaliar, né, o corte histológico, avaliação ali e visualizar a presença desses micro-organismos. E a gente, de forma mais importante, né, o diagnóstico imunológico. A gente vai ter
avaliando a resposta celular. E aqui a gente lembra, deixa eu só voltar rapidinho. Quando a gente fala de uma resposta celular, tá? De resposta de imunidade tardia, de hipersensibilidade tardia, vai ser um aspecto onde a gente vai ter micro-organismos que a gente injeta ali, micro-organismo não, desculpa, os antígenos do micro-organismo, eles vão sair do vaso, fazer, né, um edema local com rubor, uma inflamação assim, local, justamente por causa dessa resposta de memória, essa saída ali dos vasos. Então, essa reação de hipersensibilidade tardia, e a gente chama, né, no diagnóstico para leishmaniose de teste de Montenegro, tá? E a gente avalia lá o diâmetro, o tamanho dessa pápulazinha que forma, né, vermelhinha com edema, onde conta, né, com a resposta celular do indivíduo, a resposta de memória ali, caso tenha tido contato. Os outros testes, né, avaliação de anticorpos a partir do soro do paciente, da reação de imunofluorescência indireta, que é o que a gente viu lá por T-cruze, e a mesma coisa em aglutinação também indireta, como a gente também viu e discutiu agora, vendo a questão do trypanosoma cruzi. Então, a gente vai ter também o ELISA, não está aqui, se pode fazer também o ELISA, já tem kits prontos já no mercado, que a gente pode comprar, né, na mão de empresas que distribuem, que produzem esses kits diagnósticos e podem também ser utilizados dessa forma, para poder fazer o diagnóstico. Outra doença, né, causada por protozoários, e a gente vai falar, né, do teste diferenciado, sendo que a gente também pode fazer ELISA, né, para diagnóstico de indivíduos infectados, mas de maneira importante a gente vai falar do que se mais utiliza nas áreas endêmicas, que são áreas mais afastadas, tá? Lembrando que a malária, né, é uma doença, né, causada por protozoários, que pode ser, que é do gênero Plasmodium, né, sendo os dois principais que a gente encontra aqui no Brasil, que é o Plasmodium falciparum e o Vivax. Esses micro-organismos, eles caem na corrente sanguínea e fazem infecção em hemácias. Essas infecções em hemácias, a gente pode detectar a partir de um exame parasitológico direto, que é o exame da gota espessa ou da gota, né, estirada, onde a gente vai visualizar a presença desses plasmódios dentro das hemácias do indivíduo. A gente consegue visualizar lá o circulante aqui, né, o plasmódiozinho, né, ou, né, intracelular lá dentro das hemácias. Ele é o padrão ouro, tá? Mas a gente pode usar hoje testes rápidos, que a gente chama de optimal, né, que é o mais utilizado nas áreas endêmicas. É um semelhante, né, àqueles testes que a gente faz de gravidez, tá? Sendo que os antígenos e a composição e a formação do teste, ele é mais específico, né? E ele vai ser para o plasmódio. Então, ele é um teste imunocromatográfico rápido e a gente vai ter essa avaliação, né? Onde tem aqui local para a gente colocar as amostras, a amostra de sangue lá do paciente, faz uma picada, a região onde tem o controle. Aí lembra que eu mostrei naquela aula de imunodiagnóstico, a gente coloca aqui as amostras, né? Se tiver algum reagente do kit, a gente coloca, né, o reagente ou junto ou no segundo pocinho. Nesse caso vai ser nesse segundo pocinho. A região do controle, ele sempre tem que acender, justamente para saber se minha imunocromatografia está funcionando realmente. Coloquei aqui, né, o controle acendeu, os outros pontos não acenderam. Significa que, né, o paciente ele não tem, né, a infecção pelo plasmódio.
Se no caso, né, que não acendeu o controle, esse teste é inválido, porque significa que meu teste não está funcionando. Eu não posso confiar, né, nessa reação aqui do teste positiva se meu controle não funcionou. Então, o parâmetro é, então, que eu repita o teste. Mas, né, o controle funcionando, e aí eu reagiu na faixinha, né, onde a gente tem 2, onde vai ter, né, as regiões onde vai ser os antígenos, né, para outros plasmódios que não o falcíparo, tá? Provavelmente, né, vai ser infecção pelo outro plasmódio que a gente tem aqui, que é o Vivax, mas no teste a gente vai ter outros antígenos que não do falcíparo, provavelmente vai ser o Vivax, então o paciente ele tem que se tratar, né, com o tratamento como se fosse para o plasmódio Vivax. Nesse outro caso aqui, só acendeu no 1 indivíduo, né, com infecção confirmada para o plasmódio falcíparo. Então, o tratamento, né, vai ser direcionado para esse tipo de plasmódio, tá? E num caso onde os dois acenderam, né, infecção mista, né, e aí a direção do tratamento também, a partir do médico, né, provavelmente na infecção mista, ele vai ter, né, utilização dos dois medicamentos diferentes, certo? Aqui foi um artigo onde ele avalia, né, essa questão da especificidade desse teste para malária. E aí eu trouxe só para a gente conseguir, né, lembrar e discutir o que é, né, um teste específico e um teste sensível. Eles utilizaram, né, um N de 36 pacientes que já sabiam que eram positivos e 36 pacientes que já se sabia que realmente era negativo. Fizeram o teste e os 36 que já se sabia que realmente eram positivos, a amostra desses 36, deu todos os 36 realmente positivos. E dos 36 que eram realmente negativos, né, 3 deram positivos e 33 deram negativos na amostra. O que é que isso me demonstra, tá? Que ele é um teste extremamente sensível, porque a gente tem que lembrar o que é sensibilidade no imunodiagnóstico, e sensibilidade vai ser aquele teste onde ele detecta todo mundo que é positivo, tá? Porém, né, por ele ser extremamente sensível, ele pode dar alguns falsos positivos. Por isso que teste muito sensível a gente faz para triagem do meu exame. Então, desses 36, né, que eram positivos, todos deram positivos, ótimo. Eu já direciono esse paciente para fazer, né, o segundo teste, já posso iniciar, dependendo dos sintomas, da sintomatologia desse paciente, já começar a tratá-lo. Esses 3, né, eu vou fazer um teste mais específico, e aí eu vou ver que esses 3 são realmente negativos, tá? E aí eu não preciso estar tratando erroneamente esses pacientes, né, para uma doença que ele não tem. Então, testes muito sensíveis, que são aqueles que pegam todos os positivos, inclusive os falsos positivos, a gente faz para triagem, e os específicos que vão conseguir direcionar e separar quem realmente é negativo de quem realmente é positivo, tirando aqueles falsos positivos que podem passar nos testes sensíveis, são os testes específicos, certo? Então, aqui ele mostra, tá vendo que o teste ele tem, né, uma alta sensibilidade, né, uma menor especificidade. Ok, gente? Então, vamos para toxoplasmose, tá? Dentro dos protozoários, é o que a gente vai falar, né, dos protozoários sanguíneos, hoje.
É importante porque o diagnóstico sorológico, ele vai dar também o direcionamento, principalmente da possibilidade de transmissão da mãe para o filho, tá? Lembrando que toxoplasmose é o nome da doença e o agente etiológico, aquele que causa a doença, é um protozoário, né, que a gente chama de Toxoplasma gondii. E o grande problema, né, é a toxoplasmose congênita, que pode ser transmitida via transplacentária da mãe para o bebê, principalmente, né, em indivíduos que não têm a resposta imunológica muito bem formada ou está imunodeficiente, que pode acontecer, né, no momento da gravidez, que a gente tem mudanças nesse indivíduo, ele pode ter, né, esse grande problema. Não somente a forma de transmissão vai ser da mãe para o bebê, mas também a gente pode, né, ser infectado a partir de contato, né, com fezes de animais infectados, animais como principalmente os gatos, animais domésticos, os cachorros, né, ou vindo da carne, né, de animais infectados, né, que foram mal cozidas, né, e aí não eliminou esses protozoários, né, a carne mal passada. Se for uma carne infectada, isso pode passar despercebido. O indivíduo pode fazer infecção a partir desse Toxoplasma gondii. Essa questão de carne crua desses animais infectados é bastante comum na região da Ásia, tá? Como eu falei, infecção vertical, mãe para o bebê, tá? Ou contato com as fezes de animais infectados. A gente vai ter, né, alguns testes, né, que a gente já falou, aglutinação, né, ensaios enzimáticos do ELISA, um ELISA modificado, que é o ELFA, tá? Onde juntamente ele pode detectar tanto IgM e IgG no mesmo teste, e o teste também de hemaglutinação, que pode ser utilizado com aquele mesmo princípio que a gente viu. O que eu quero discutir, principalmente falando de toxoplasmose, lembrando a importância da detecção de IgM e IgG. Lembrando que quando a gente fala, né, de fase aguda, fase recente, o principal anticorpo que a gente produz é o IgM, tá? Ele é o primeiro a ser produzido. No momento que há um estímulo lá no meu linfócito B, esse linfócito B se transforma em plasmócito. Primeira classe de anticorpo que ele vai produzir para aquela determinada doença é o IgM. E aí, no momento que, né, tá ampliando aquela resposta e tentando fazer a destruição daquele micro-organismo, há uma mudança desse IgM para o IgG, a gente começa a diminuir a produção do IgM e aumentar a produção do IgG. E aí, essa fase, né, de aumento da produção de IgG é o que a gente chama de fase de transição. E começa a diminuir os níveis de IgM. E na fase latente, na fase onde a gente pode ter ou o controle do micro-organismo, ou ter uma eliminação do micro-organismo, tá? Então, numa fase onde ou a gente tem um controle, ou seja, eu ainda tenho um micro-organismo, mas eu estou contendo, né, ele ali num determinado local, ele não está fazendo novas células infectadas, né, está ali em um momento de controle, a gente pode chamar de fase latente, ou onde a gente só tem a presença de IgG, o indivíduo ele pode estar curado, né, ou eliminando. Depende da doença e depende do quadro do paciente, tá? Mas de maneira importante, quando a gente fala de infecção da mãe para o bebê, quando a mãe ela tem somente esse IgG ali detectado, seja por aquelas técnicas que a gente viu, né, o ELISA, né, a hemaglutinação ou aglutinação por absorção, tá? Esse indivíduo ele vai ter, né, uma baixa possibilidade de passar para o bebezinho, tá? Então, lembrando, né, se eu pegar lá uma amostra de uma mãe, né, e tiver negativo para IgM, negativo para IgG, obviamente todo mundo é suscetível a ter infecção, se não é vacinado, então ela vai ser suscetível, e a gente acompanha essa mãe a cada 2 meses para poder
ter esse controle e evitar, né, dessa passagem, um tratamento. Às vezes a mãe tem que ser tratada durante a gravidez para diminuir a probabilidade de infectar o bebê. Uma sorologia, né, positiva, onde eu só tenha o IgG positivo, o IgM negativo, o indivíduo está imune, né, ou tem, obviamente, a infecção é anterior. E aí o caso, como eu falei com vocês, de infecção para o bebê, ele reduz. Então, reduz a possibilidade de uma infecção congênita. Uma sorologia positiva, onde eu tenha tanto ou somente o IgM positivo, pode ser um falso IgM, né? Então a gente às vezes repete para poder ter certeza. E também, se não for um falso IgM positivo, né? Se não for um falso positivo, realmente a pessoa tem uma infecção aguda ali, então tem que iniciar o tratamento para diminuir o número de micro-organismos e diminuir a probabilidade de infecção do bebê e repetir, né, a cada 2 meses ou logo após 2 semanas, né, do primeiro teste, para poder acompanhar e também estar acompanhando o bebê. Porque essa importância, não só porque transmite, mas porque o bebezinho que tiver infecção por toxoplasma, ele pode nascer cego, né? Lesões neuronais sérias, onde pode ter diferentes consequências, né, para esse indivíduo, tá? E uma sorologia, né, positiva, tanto IgM quanto IgG, também sugestiva de uma infecção recente, ele vai estar ali na fase de transição, tá? E aí ele pode também ver teste de avidez para outras imunoglobulinas, né? Se o indivíduo está produzindo outras imunoglobulinas também, para poder avaliar esse quadro de forma geral, tá? Lembrando que é um protozoário, a gente pode produzir IgE, e como ele pode fazer infecção em mucosa, em outras regiões, a gente pode ter geração de IgA positivo também. Aí faz a dosagem das outras imunoglobulinas específicas para poder ajudar e ver a resposta imunológica da mãe ali avaliada e a possibilidade de infectar. Nesse caso, né, nos casos positivos, né, da mãe, são casos onde tem que tratar para reduzir a possibilidade do bebê ser infectado. Ok? Então vamos lá. E aí a gente vai entrar agora no bloco onde a gente vai falar, né, de alguns eumintos, só deixando claro que assim não é rotina laboratorial a gente fazer sorologia para micro-organismos que fazem infecção em trato gastrointestinal, para micro-organismo que a gente, ao detectar lá nas fezes dele presença de ovos, né, a partir de técnicas onde a gente tem um mínimo de custo, né? Porque sedimentação espontânea, um catocats, né? Ou Berman, né? Seja lá a prova, né? Parasitológica, o diagnóstico parasitológico, ele vai ser muito mais barato do que qualquer uma dessas sorologias e muito mais limpa, né? A metodologia a gente vai ter, né, um ELISA onde eu vou detectar antígenos de algum micro-organismo nas fezes. A gente vai ter como é que eu posso dizer, um trabalho muito maior para purificar aquelas amostras, limpar, para poder fazer a detecção ali daqueles antígenos. Então, de maneira importante, eu vou falar disso, mas não é uma coisa comum em laboratório a gente ficar fazendo sorologia para esse tipo de micro-organismo. Os anteriores, sim, a gente sempre vai fazer sorologia, né? Mas daqui para frente que a gente vai falar, né, são possibilidades, mas não é rotina comum no dia a dia você vê, por exemplo, uma sorologia lá para Ascaris lumbricoides, por exemplo.
A gente detecta mesmo lá a partir do parasitológico. Então, eu destaquei alguns, tá, que a gente pode fazer. A toxocaríase, né, é causada por um micro-organismo, né, um amianto, que é o Toxocara canis. Ele pode ser transmissível para o homem, né, mas não vão afetar tanto quanto animais, como, por exemplo, os cães, né, ele é uma doença zoonótica. E, né, a gente vê aqui o ovo embrionado desse Toxocara canis, tá? E ele é um ovo bem parecido com o ovo de Ascaris lumbricoides. Tá? Às vezes esse problema é que é para poder fazer a avaliação, tá? Ele vai viver nos cães, né, e faz todo o seu ciclo lá nos cães, mas a gente pode passar e ter contato e se pode fazer análise a partir do ELISA, né, buscando esses antígenos de Toxocara, e tentando fazer a purificação, utilizando anticorpos mais específicos possíveis, porque a gente pode ter uma reatividade cruzada com os ovos, né, os antígenos dos ovos do Ascaris lumbricoides, que são bem parecidos. O Schistosoma mansoni, né, que é o euminto que vai causar, né, a infecção, é o que a gente chama de extossomose, tá? Ele vai viver lá na região, né, das nossas veias, né, na próxima veia porta lá, no nosso fígado, não, no fígado do indivíduo doente, e fazendo o que a gente chama de uma hepatomegalia, aumento do fígado com fibrose no fígado, né? Aumento também do baço, né? Então pode gerar uma esplenomegalia. E a infecção se dá por penetração ativa na pele, a partir da forma evolutiva que a gente chama de cercária. Essa cercária que vai estar lá nos rios, onde vai ter, né, os caramujos lá, que fazem parte do ciclo desse micro-organismo. Eles vão então penetrar na pele, né, e vão lá para a região, né, das veias lá mesentéricas, na veia porta, né, ficando da forma do verme adulto. Esse verme adulto, né, pode colocar os ovos. A gente tem aqui a característica dos ovos, que a gente vai identificar ou na sedimentação espontânea ou no Catocates, que é extremamente específico para o diagnóstico de extossomose. O ovo eclode lá nos rios, né, se transformando em miracídio. O miracídio infecta o caramujo, e dentro do caramujo, que ele muda, né, para esporocistos, e saindo do caramujo em forma de secária, entra no homem, né, formando o ciclo. Então, a gente pode fazer o diagnóstico lá, imunológico, detectando, né, no soro do paciente positividade, né, para esse aumento, né, lembrando que ele fica lá nas regiões das veias, então tem a maior possibilidade de produzir uma gama de anticorpos, e a gente pode detectar tanto na ELISA ou na imunofluorescência, né? Não é tão comum se fazer imunofluorescência, se ainda assim for fazer, se faz uma ELISA, tá? Tem um kit de diagnóstico que o pessoal, né, do Ministério da Saúde está testando, que é o POC, né? Esse POC ele vai ver os antígenos lá presentes na urina do paciente, tá? E aí tem sido utilizado, né, para ver a presença desses antígenos, é um imunodiagnóstico também, e que está sendo mais estabelecido para gerar e levar para essas áreas mais endêmicas. Então, é uma outra metodologia, além do Catocates, que é o que se faz nas fezes, né, com clareador, e também se pode fazer a sedimentação espontânea. A giardia, né, que causa giardíase, giardia duodenalis. A transmissão pode se dar, né, por ingestão de água, alimentos, né,
essas infecções diretas e contato. Lembrando que a gente tem duas formas diferentes, né, de evolutivas, né, a forma de cisto, que é a forma que vai estar lá no ambiente, por causa da sua dupla membrana, maior resistência, e a forma de trofozoito, que é a que vai estar em maior quantidade lá na região intestinal. Então, o indivíduo ele vai se infectar lá com a forma cística, chega lá no intestino, ela se transforma no trofozoito, se transforma no trofozoito, ela faz maior adesão na região intestinal, fazendo, né, um tampão, e a gente pode pesquisar, né, na sorologia lá do paciente, no soro, né, anticorpos, ou pesquisar, fazer ELISA com pesquisas dos antígenos da giardia lá nas fezes. Lembrando que parasitológico de fezes, principalmente quando se faz de 3 amostras, né, me dá um diagnóstico seguro e mais barato para poder fazer a análise de giardia. Quando a gente fala de amebíase, a gente vai ter as amebas, né, sendo a mais importante a entamoeba histolítica, que é a ameba, né, que pode gerar doença. A gente tem outras que são comensais, né, entamoeba coli, entamoeba dispar, né, Endolimax nana e Odamoeba bushili, que são outras amebas que podem estar lá na região intestinal e não vão causar doenças em indivíduos incompetentes. Meio de transmissão: água, alimentos contaminados, fezes, né, o meio. E a forma de resistência no ambiente que vai gerar infecção é a forma cística, sendo a forma trofozoítica a que vai estar lá na região intestinal. E o grande problema, né, essa forma de trofozoito que está na região intestinal, ela pode fazer destruição dessas células intestinais e passar para outras regiões do corpo, infectando, né, por exemplo, fígado, região cerebral, pulmão, né, fazendo infecção mais disseminada. O contato, né, de pessoa a pessoa contaminada com outra pessoa, né, o indivíduo fazendo ingestão do cisto, e água, alimentos contaminados são, né, os principais focos de transmissão. Então, essa disseminação, lá na região intestinal, o cisto se transforma em metacisto, esse metacisto em trofozoito, e esse descistamento ele pode sair da luz do intestino grosso e ir para outras regiões, né? Ou que a gente chama de trofozoito magno, e ele infectar outros órgãos. E como é que a gente vai fazer, né, a avaliação quando a gente fala, né, de uma infecção local, né, ainda lá nas fezes? A gente pode detectar os antígenos desses micro-organismos nas fezes, ou fazer uma ELISA, onde eu vou detectar anticorpos da classe IgG, né, quando essa amebíase, ela já é uma amebíase mais invasiva, tá? Como eu falei, se ela se disseminar para os outros órgãos, a gente vai ter títulos maiores de IgG que vão ser detectáveis e a gente pode detectar lá no soro do paciente. Esse sim, né, esse ELISA, né, para amebíase invasiva, ele é justamente mais utilizado no laboratório para poder acompanhar esses pacientes, né, que está com a ameba, né, disseminada, que foi para outros órgãos, e aí seria um marcador importante. Diagnóstico molecular, se quiser saber se teve mutação, né, se distinguir, né, os tipos, né, de distinguir melhor das outras espécies, se faz o PCR. E, né, o diagnóstico inicial, né, por avaliação dos trofozoítos e cisto lá nas fezes desses indivíduos. Ok, gente? Dúvidas, perguntas? Só lembrando aqui, né, esses dois são os livros, né, para essa segunda etapa, tá, da disciplina, que é o de Ferreira,
Raquel tinha me passado esse livro, eu passei para o restante. Quem não tem contato e tem interesse pode me mandar um e-mail, né, que eu encaminho para vocês esses 2 livros, que é Diagnóstico Laboratorial, né, das principais doenças infecciosas e autoimunes, que é de Ferreira, e Imunoensaios, que é um livro, né, que também é muito bom, que ele fala de todos os princípios dessas técnicas imunológicas, tá? Tudo isso que eu fiquei perguntando na aula, quais são os materiais, né? O princípio, primeiro o antígeno do micro-organismo, depois a amostra do paciente com soro. Então, eu acho extremamente importante, né, a literatura dos livros, né? Claro que a gente tem material na internet, muito material bom, mas no livro a gente entende o porquê de muita coisa que alguns sites, né, algum material de internet, ele não tenha, né, essa associação, tá? Então, quem não teve contato com esses livros pode me pedir que eu libero para vocês, certo?